Há 3 épocas importantes na vida de cada pessoa: a época da semeadura, a época da espera e a época da colheita. Essas épocas também são chamadas de estações. Giram em torno de diferentes aspectos de sua vida, de modo que reflita a sua fase atual. A época de espera é geralmente a mais odiada para muitos de nós porque é a mais desafiadora. Durante a temporada de espera, muitas coisas são testadas. Ficamos impacientes tanto com nossas sementes quanto com Deus também. Às vezes você pode até se perguntar por que a colheita não está chegando. Querido amigo, Deus tem uma palavra para você hoje. Pare de duvidar do tempo dele. Ele nunca está atrasado. Sua época de colheita chegará. Sua temporada de espera logo terminará. Pode parecer que se você não fizer algo rápido, as coisas vão sair do controle. Acalme-se e mantenha firme a sua fé. Não desista de Deus. Seu tempo é sempre perfeito. Ele é o Criador do tempo. Como ele pode perder isso? As palavras estações e tempo foram mencionadas pela primeira vez no primeiro capítulo da Bíblia. Isso por si só deve nos dar uma ideia de quão importantes são para Deus. Em Gênesis capítulo 1, versículo 14 diz: Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Veja, cada estação tem seu próprio propósito e sua duração. Se você olhar novamente para as estações do ano na terra em que vivemos, descobrirá que elas influenciam a maneira como as pessoas vivem e fazem as coisas. As estações afetam o clima, estilo de vida, negócios, economia e muitas outras coisas ao nosso redor. Existem estações específicas para plantar certas sementes. Quando você perde esta estação, tem que esperar até o próximo ciclo antes de poder plantar novamente. Se você deixar de plantar nessa época, não terá nada para colher na época da colheita. Há também épocas em que certos negócios prosperam. Por quê? Porque certas mercadorias e serviços são mais procurados durante essa época do ano. Essas são indicações de que o tempo e as estações controlam nossa vida. E a Bíblia nos diz que Deus nos colocou para fazer exatamente isso. A razão pela qual estou chamando sua atenção para isso é simples. Alguém traçaria tal ordem em seu projeto sem um plano de ação para cada estação? Agora, não estou falando das estações terrenas ou físicas, mas das estações espirituais, as estações da nossa vida. Assim como indiquei no início desta mensagem, a nossa vida é o resultado da estação atual do Espírito e do que estamos fazendo ou não fazendo no momento. Um dia Deus estava falando com o pai da fé, Abraão, assegurando-o de seu compromisso com ele e tudo mais. Então Abraão passou a se abrir com Deus sobre seus medos. Ele disse que, embora o Senhor tenha prometido que o abençoaria, ele temia, pois mesmo que as bênçãos viessem, não haveria um filho para herdá-las. Ele não achava que uma criança faria parte da bênção, e posso lhe dizer o porquê. Ele ficou incomodado porque Deus continuou falando sobre abençoá-lo e fazer dele uma geração, mas nunca mencionou nada sobre sua esterilidade. Ele deixou escapar e disse a Deus: você continua falando sobre como me abençoaria, mas não me deu um filho por todas essas bênçãos. Quando eu morrer, meu servo é o único que herdará a minha propriedade. Veja, Deus entendeu que Abraão era humano. Da mesma forma, ele entende que você também é. Ele não ficou bravo porque entendeu que Abraão estava sendo honesto sobre seus sentimentos. Não que ele estivesse prestes a se afastar de Deus ou insultá-lo, mas para compartilhar como amigo quanto ele precisava consertar aquela área de sua vida. Meu amigo, assim como Abraão, Deus quer que você seja honesto sobre seus sentimentos com ele. Então lhe digo que mesmo amando a Deus genuinamente, você muitas vezes pode parecer não entender o porquê certas coisas demoram a acontecer. Você segura sua frustração por muito tempo e isso tem devorado você de dentro para fora.
Bem, olhe para o pai Abraão e aprenda com ele. Fale com Deus sobre isso com toda a honestidade. Não com frustração ou raiva, nem mesmo com resignação, mas com fé, porque você acredita que ele pode fazer algo a respeito. Essa foi a abordagem que Abraão usou e vou lhe dizer por que é importante. Ao usar a fé para expressar suas dores diante de Deus, você permanecerá aberto para quando ele falar ou lhe der alguma resposta. Quando você usa a raiva, frustração para expressar suas preocupações, você pode acabar não tendo paciência ou sensibilidade para ouvir qualquer coisa que Deus vai lhe dizer. Você pode acabar perdendo o momento em que a resposta do Senhor está chegando. Mas ouça o que disse Deus a Abraão depois que ele compartilhou suas preocupações com ele. Gênesis capítulo 15, versículos de 4 a 7 nos diz: A isto respondeu logo o Senhor dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então o conduziu até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para te dar por herança esta terra. Assim como eu disse anteriormente, por causa da fé que Abraão teve, ele pôde receber a resposta de Deus às suas orações. Se tivesse orado com dúvidas ou frustrações negativas, ele teria se precipitado e ficaria apenas reclamando e sairia frustrado. E essa atitude nunca produz nada de bom. Aprendamos com Abraão, querido amigo. Deus já sabia o que Abraão precisava para que as coisas que ele havia prometido acontecessem. Por exemplo, ele não poderia ser chamado de pai de muitas nações se morresse sem filhos. Ele não poderia ter uma geração se seu nome morresse com ele. E assim Deus tinha um plano e um tempo para tudo o que havia dito a Abraão. Claro, Abraão não tinha aprendido isso na época, então ele estava preocupado. Mas depois que Deus falou com ele, sua fé foi fortalecida e creu em Deus até o último minuto. Em Romanos capítulo 4, versículos de 18 a 22 nos diz: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Sara, por outro lado, começou a ficar frustrada, impaciente com o fato de estar ficando velha demais para ter um bebê. Essa frustração levaria ao nascimento de Ismael pela serva Agar e abalaria a paz da família por algum tempo. O filho que nasceu e foi chamado de Ismael é o exemplo da impaciência e falta de confiança em Deus. Quando você começa a duvidar do tempo de Deus, começa a perder a paciência. Caro amigo, não perca esta mensagem se você estiver em sua época de espera. O que você está esperando? Se Deus te prometeu, acredite nele. Vai acontecer. Assim como as estações nunca falham, sua época finalmente chegará. Você plantou suas sementes e agora está esperando e parece que a colheita nunca virá. Às vezes dá um sinal de que está para vir e depois desaparece novamente. Não tema, sua hora vai chegar. Às vezes você pode ver as pessoas em suas épocas de colheita e começar a pensar que sua própria época já passou. Não entre em pânico, não duvide, todo mundo tem sua própria época. Você não tem o mesmo destino, você é diferente. Lembre-se do Deus em que você crê. Ele é fiel e sempre cumpre a sua palavra. Ele nunca falha, nunca falhou e nunca falhará. Alguém disse uma vez: Deus não fala apenas porque quer informá-lo. Ele fala porque quer realizar o que está falando. Esta declaração confirma o que o próprio Deus disse em Isaías capítulo 55, versículos 10 e 11. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca.
não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Deus tem dito algo a você ultimamente ou há algum tempo? Não duvide. Você tem um trabalho que é cooperar com o Senhor. Esteja atento para quando Ele lhe enviar os sinais. Esteja pronto para se mover quando Ele disser para se mover. Esteja pronto para se levantar quando Ele disser para se levantar. Esse é o seu trabalho, assim como Abraão. Encorajo-vos a meditar sobre a vida do pai Abraão. Veja como ele fazia questão de manter os olhos e os ouvidos atentos o tempo todo. Ele estava sempre pronto para quando Deus lhe dissesse algo. Ele sabia que Deus não tinha limites para realizar. Somos nós que temos o limite, portanto, por meio da fé, ele sempre buscou as instruções de Deus e, na hora certa, seu grande milagre veio. Ele segurou o filho da promessa, Isaque. Eu oro por você nesse momento. Que você receba forças renovadas para crer em Deus até o fim. Que sua fé recém-descoberta substitua todas as dúvidas e medos. E que isso desencadeie um engajamento ativo em orações e louvores enquanto você espera para realizar seus próprios milagres também. Em nome de Jesus eu oro. Amém.